João, capítulo de número 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Vou estar lendo a partir do versículo de número 1, onde está escrito: Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro em Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs foram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isto, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, então ele diz aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos lhe disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam te apedrejar, e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se algum homem anda de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se um homem anda de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Essas coisas ele falou, e depois lhe disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Gostaria de tomar esse texto como base para falar uma mensagem com o tema: não é ponto final, é apenas uma vírgula. Não é o ponto final, é apenas uma vírgula. Mas antes disso, gostaria de fazer uma oração que eu tenho o costume de fazer sempre antes que ministro. Então ore comigo. Pai, aqui está teu povo, teu rebanho, a tua noiva, teus filhos. Eles vieram aqui nessa manhã não ouvir a minha voz, nem as minhas palavras. Vieram ouvir a tua voz e sentir a tua presença, Jesus. Porque minhas palavras não têm poder para fazer nada, mas a tua palavra, ela cura, liberta, transforma, renova e restaura. Fala conosco, porque nós cremos que tu és o único Deus e que o Senhor está vivo. Maomé está no túmulo, Allan Kardec está no túmulo, Buda está no túmulo, mas o Senhor está vivo. E a tua noiva veio aqui nessa manhã para ouvir a tua voz. Muitos deles chegaram aqui se arrastando, machucados, feridos, mas vieram aqui porque eles creem que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais do que tudo aquilo que eles pensam, o que eles imaginam. Nessa manhã, Espírito Santo, fala conosco, porque eu sou pequeno, mas tu és grande, sou fraco, mas tu és forte, sou pecador, mas tu és santo. E o mais importante é ouvirmos a tua voz, em nome de Jesus. Amados, é do conhecimento de todos que Lázaro, Marta e Maria eram muitos amigos de Jesus. Eles tinham uma amizade muito forte. Na grande maioria das vezes que Jesus ia para Jerusalém, ele ficava hospedado na casa de Lázaro, Marta e Maria, porque Betânia, a aldeia onde eles moravam, ficava muito próximo de Jerusalém. Porém, o texto que nós lemos vai nos informar que Lázaro fica enfermo. Então, logicamente, Marta e Maria enviam alguém para avisar a Jesus da enfermidade do seu amigo. E quando o mensageiro vai até Jesus para avisar da doença de Lázaro, a Bíblia diz que
Jesus olha para o mensageiro e diz: fale para elas que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus e para a glória do Filho de Deus. O interessante é que quando o mensageiro vai embora, Tomé, juntamente com os discípulos, chegam até Jesus e perguntam: Jesus, mestre, o Senhor vai para Betânia, o Senhor vai nesse momento ver Lázaro? É muito arriscado. O Senhor não lembra que os fariseus até ontem queriam te apedrejar? E por que Tomé fala isso? É porque no capítulo 10, um capítulo antes do capítulo 11 que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus estava na festa do Hanukkah, a festa das luzes, pregando. Então, em um certo momento da sua pregação, ele disse que ele e o Pai são um. E os judeus entendem que ele estava falando uma blasfêmia, então pegam pedras para apedrejá-lo. Por isso ele vai para uma região além do Jordão, a região onde João Batista batizava nas águas, a região chamada Pérea ou Bereia, que ficava a cerca de um dia de distância de Betânia, onde Lázaro morava. Esse é o primeiro ponto da mensagem que me chama a atenção, é o discernimento de Jesus. Porque quando Jesus recebe a notícia da enfermidade de Lázaro, quando o mensageiro sai, quando Tomé e os discípulos chegam até ele e perguntam se, mesmo naquela situação, naquele momento, ele iria para Betânia, depois de 2 dias que ele fica ali, ele olha para os discípulos e afirma: nós vamos para Betânia, porque Lázaro está morto e eu vou despertá-lo do sono. Perceba que naquele momento era muito arriscado para Jesus ir para Betânia. Era muito perigoso naquele momento para Jesus ir para Betânia, porque ficava muito próxima de Jerusalém. E os fariseus, até um capítulo antes, queriam apedrejá-lo. Mas Jesus olha para os discípulos, olha para Tomé e fala: eu não posso deixar que as pedras pequenas que estão nas mãos dos fariseus me impeçam de chegar até Betânia. Eu não posso deixar que as pedras pequenas que estão na mão dos fariseus me façam parar aqui. Eu não posso deixar que as pedras pequenas que estão na mão dos fariseus me impeçam de seguir o meu propósito, me impeçam de chegar até Betânia, me impeçam de operar um milagre ali. Observe que, em outras palavras, Jesus estava olhando para Tomé e os discípulos e estava dizendo: vocês estão olhando para a pedra errada. Vocês estão focando a sua observação na pedra errada. Vocês estão preocupados com as pedras pequenas que estão nas mãos dos fariseus, mas eu estou preocupado com a pedra que está na boca do túmulo de Lázaro. Eu não posso deixar que as pequenas pedras que estão nas mãos dos fariseus me impeçam de chegar na pedra que está no túmulo de Lázaro. Eu não posso deixar que as pequenas pedras que estão nas mãos dos fariseus me impeçam de chegar em Betânia, o cenário do milagre. Eu não posso deixar que essa pequena pedra me pare aqui, me paralise aqui, me faça parar neste momento da história, porque eu tenho que seguir o meu propósito. E aí você pergunta: Júnior, o que é que isso tem a ver com a minha vida nesta manhã, nessa live? É porque quantas vezes eu e você não deixamos de ver a pedra sendo removida da boca do túmulo, porque a gente deixa que pedra pequena nos pare no meio do caminho. Quantas vezes eu e você não deixamos de viver um milagre extraordinário na nossa vida, porque nós deixamos que pedras pequenas nos pare no meio do caminho. Quantas vezes eu e você não desistimos da caminhada, não recuamos, por causa das pedras pequenas que aparecem no meio do caminho. Quantas vezes eu e você não deixamos de ver Jesus
pegar aquilo que está morto em nossas vidas e torná-lo a vida, porque nós deixamos que pedra pequena nos paralise no meio do caminho. Irmão, o diabo não é onisciente, mas ele não é besta, ele não é burro. O diabo percebe os sinais que Deus mostra quando ele está prestes a operar um milagre extraordinário na minha e na sua vida. E o que é que ele faz? Ele coloca pedra pequena no meio do caminho para nos impedir de chegar no cenário do milagre da nossa vida. Ele coloca fariseu, pedra pequena no meio da tua história para te impedir de seguir o teu propósito. É uma calúnia, é uma fofoca, é um disse-me-disse, é uma conversa. É as pedras pequenas do diabo no meio do caminho, tentando te impedir de viver o milagre de Deus na tua vida, tentando te impedir de ver a pedra sendo removida da boca do túmulo da tua história. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. Você não chegou a essa live em vão. Você chegou nessa live porque Deus, a partir desta manhã, vai te dar um discernimento espiritual de forma extraordinária. E você não vai deixar as pedras pequenas do diabo te impedir de chegar no cenário do milagre da tua vida. A partir desta manhã, Deus vai liberar um discernimento espiritual na tua vida, e as pedras pequenas que o diabo colocar no caminho da tua história não vão te impedir de viver o milagre que Deus preparou para a tua vida. Não vai te impedir de chegar na Betânia da tua caminhada, porque Deus tem pedra para ser removida na tua história. É o discernimento espiritual. Perceba que Jesus tem um discernimento extraordinário. Enquanto Tomé e os discípulos estão olhando para as pedras pequenas que estão na mão dos fariseus, Jesus já está olhando para a pedra que está na boca do túmulo de Lázaro. Ele tem um discernimento extraordinário, e é isso que muitas vezes falta na nossa vida: discernimento. Muitas vezes o diabo coloca apenas um empecilho, é uma pedra pequena, e a gente deixa que essa pedra nos impeça de viver coisas extraordinárias na nossa história. Quem sabe você chegou aqui nesta manhã sem esse discernimento, mas eu creio que Deus vai liberar esse discernimento sobre a tua vida nesta manhã. Porque, um exemplo para você: quando a mulher está grávida, qual é o sinal que o médico tem que está próximo da criança nascer? Quando a mulher está grávida, qual é o maior sinal que o médico tem que a criança vai nascer? São as contrações. Quanto mais forte é a dor da contração e menor é o intervalo entre elas, quanto mais forte é a dor e menor é o intervalo entre elas, o médico sabe que a criança está mandando uma mensagem para o seu pai e para a sua mãe. E a mensagem é: se preparem, porque eu vou nascer. Se preparem, porque eu estou chegando. Quanto mais forte é a dor da contração, menor é o intervalo entre elas, o médico sabe que a criança está avisando que está próximo o momento dela nascer. Não é diferente na minha e na tua vida. Quando você está orando por algo, quando você está batalhando por alguma coisa, quando você está jejuando, está lutando, está prosseguindo para alcançar algo da parte de Deus na tua história, quanto mais perseguição, quanto mais luta, quanto mais aflição, quanto mais aumenta a dor, é Jesus te mandando uma mensagem. É o Rei dos Reis te mandando uma mensagem. E a mensagem é: se prepara, porque está chegando o momento do teu milagre acontecer. Se prepara, porque está chegando a hora do culto de ação de graças. Se prepara, porque está chegando o momento de algo extraordinário acontecer na tua história. Quanto mais você luta, quanto mais você batalha, quando as pedras aparecem no meio do caminho, quando a dor aumenta, quando a contração aumenta, é Jesus te avisando: se prepara, porque está chegando a hora de eu remover a pedra da boca do teu túmulo. Se prepara, porque está chegando a hora de algo extraordinário acontecer na tua vida. É o nascimento da tua história, é o nascimento da tua promessa, é o nascimento daquilo que eu preparei para a tua vida. Não é diferente na minha e na sua vida, irmão. A gente não pode deixar que as pedras pequenas nos parem no meio do caminho.
Outro exemplo para você, Êxodo capítulo de número 1, a Bíblia diz que quando o novo faraó se levanta no Egito, e esse faraó olha para o povo de Israel e percebe que o povo de Israel é muito grande e muito mais poderoso do que o povo do Egito. E então ele tenta impedir o povo de crescer com aflição, com angústia. Ele percebe que isso não dá certo. E a Bíblia diz que ele olha para o povo e tem uma ideia. Ele diz: eu vou tocar na madre, eu vou matar as crianças, porque se eu matar as crianças, eu impeço que eles cheguem na promessa. Observe o raciocínio de Faraó. Ele olha para o povo de Israel e ele percebe: o povo é muito grande, são quase 13 milhões de pessoas, eu não posso matar o povo agora, não tem como eu destruir esse povo agora, seria muito sangue derramado, são quase 3 milhões de pessoas, eu não posso pará-los aqui, eu não posso destruí-los aqui, mas se eu matar as crianças, se eu tocar naquilo que eles estão gerando, se eu matar as promessas deles, se eu matar as crianças deles, eu impeço que a promessa que Deus fez na vida deles aconteçam. Se eu matar as crianças agora, eu impeço que eles continuem a sua trajetória. Eu não posso destruir eles agora, mas se eu tocar na madre deles, eles não vão ver a promessa se cumprindo. Eles não vão chegar até Betânia, eles não vão ver o projeto nascendo. Observe o pensamento de Faraó. E você pergunta: Júnior, por que é que Faraó perseguia e tinha tanta raiva do povo de Israel? A resposta está no próprio capítulo 1. A Bíblia diz que esse Faraó não conhecia a história de José e muito menos a história de Jacó. E é assim, irmão, na minha e na sua vida é da mesma forma. Geralmente aquelas pessoas que nos perseguem, geralmente aquelas pessoas que querem nos parar, geralmente aquelas pessoas que querem nos destruir, são aquelas pessoas que não conhecem a nossa história, são aquelas pessoas que não conhecem a nossa história, porque quem não sabe de onde você e eu saímos, quer nos parar, quer nos destruir, quer puxar o nosso tapete, porque se as pessoas soubessem as lutas que você já venceu para chegar aonde você está, não tentariam te destruir, dariam glória a Deus por você estar de pé. Se elas soubessem os ursos e os leões que você teve que matar para poder chegar aonde você está, não tentariam puxar o teu tapete, dariam glória a Deus por você ainda estar de pé. Mas aquelas pessoas que não conhecem a tua história são aquelas que geralmente querem te parar. É Faraó tentando te impedir de ver a promessa de Deus acontecer na tua vida. É Faraó tentando te impedir de chegar até Canaã, tentando te destruir. É Faraó tentando tocar na madre, tentando matar aquilo que Deus está gerando na minha e na sua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. Não haverá aborto de sonhos, não haverá aborto de promessa, não haverá aborto de projeto. Faraó não vai conseguir destruir aquilo que Deus está gerando na sua vida. Faraó não vai conseguir te impedir de chegar até Canaã. As pedras pequenas dos fariseus não vão te impedir de chegar no cenário do milagre. Eu tenho uma palavra simples, mas ela é profética. Não haverá aborto de promessa, não haverá aborto de sonhos, não haverá aborto de projeto. Não há demônio no inferno, não há homem na terra que possa te impedir de chegar no cenário do milagre da tua vida. Eu profetizo que nesta manhã a tua casa vai se tornar uma maternidade espiritual, e aquilo que o diabo queria ver morrer na tua vida, ele vai ter que ver nascer, ele vai ter que ver o projeto acontecer, ele vai ter que ver a promessa se realizar na tua história, porque Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que tudo aquilo que você pensa e que você imagina. Nesta manhã você vai receber discernimento espiritual, e as pedras pequenas não vão conseguir te parar mais durante a tua caminhada.
Mas o segundo ponto da mensagem é muito interessante. Porque eu disse a você que Lázaro, Marta e Maria tinham uma amizade muito forte com Jesus. Mas olha o que o texto diz. Jesus recebe a mensagem, e a mensagem é o seguinte: olhe o que Marta e Maria falaram através do mensageiro. Jesus, está enfermo Lázaro, aquele a quem tu amas. Isso aqui é muito interessante, porque perceba que Marta e Maria não falaram: Jesus, está enfermo Lázaro, aquele a que te ama. Elas mandaram falar, elas mandaram avisar: está enfermo Lázaro, aquele a quem tu amas. Perceba que Marta e Maria não basearam o clamor delas, o pedido delas, no amor de Lázaro para com Jesus. Elas basearam no amor de Jesus para com Lázaro. Isso aqui é muito interessante. Sabe por quê? Porque Marta e Maria entendiam que o meu amor, que o seu amor, que o amor delas por Jesus é falho. Porque eu e você falamos que amamos a Deus, mas geralmente quando a dificuldade, quando a prova, quando a aflição bate na minha e na tua porta, geralmente a primeira coisa que nós falamos é reclamar e murmurar. Eu e você falamos que amamos a Deus, mas quando a enfermidade bate na porta, quando a despensa está vazia, geralmente a primeira coisa que nós fazemos é reclamar. Eu e você falamos que temos uma intimidade muito grande com Deus, mas geralmente quando a aflição chega, quando a enfermidade chega, nosso amor acaba. Tem pessoas que vêm para a igreja e falam: eu vou dar uma oferta, mas se Deus não fazer um milagre acontecer na minha vida, eu não oferto mais. Tem pessoas que falam que amam a Deus, mas vêm para a igreja e falam: vou fazer a campanha, 7 semanas de fé, mas se o milagre não acontecer, eu vou embora. Porque o nosso amor é soberbo, o nosso amor é invejoso, é falho, é temporal, é sazonal. O nosso amor é falho. Marta e Maria entendiam isso. Por isso elas falaram: está enfermo Lázaro, aquele a quem tu amas. Porque em outras palavras, elas estavam falando: o nosso amor é falho, mas o teu amor é perfeito. O teu amor, Jesus, ele é perfeito. O teu amor não é soberbo, não é invejoso, não é temporal, não é sazonal. O teu amor, ele é inacreditável. Paulo, ele fala que o amor de Deus por nós, ele é tão poderoso que não há anjo, não há demônio, não há morte, não há vida, não há céu, não há inferno, não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Ei, irmão, você pensa que Jesus foi para aquela cruz porque Pedro negou, porque Pilatos o condenou, porque Judas o traiu? Não, ele mesmo disse em João 3,16, ele foi para aquela cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi para aquela cruz, por sua causa, pelo amor de Deus, pelo tamanho do amor de Deus, na sua vida. Nosso amor é falho, mas o amor dele é perfeito. Não há nada que eu e você possamos fazer para que ele nos ame menos, e não há nada que eu e você podemos fazer para que ele nos ame mais. Mas há algo interessante, porque ele diz que ama Lázaro, Marta e Maria, mas a Bíblia diz que depois que ele recebe a mensagem, ele fica mais 2 dias aonde ele está. E aí dá um nó na minha e na sua mente: como conciliar o amor de Jesus com a sua demora? É o terceiro ponto da mensagem. Como conciliar o amor de Jesus com a sua demora? Porque se coloque no lugar de Marta e Maria, se coloque no lugar deles. Jesus ama eles, mas quando recebe a mensagem, fica mais 2 dias. Se coloque no lugar deles. Eu fico pensando, o que Marta e Maria pensaram? Jesus não me ama mais, Jesus nos abandonou, Jesus nos esqueceu, Jesus desistiu de nós. Ele é nosso amigo, mas está demorando. Ele é nosso amigo,
mas Lázaro já morreu, porque quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Como conciliar o amor dele com a sua demora? Quem sabe você chegou aqui nesta live da mesma forma. Você sabe que Deus te ama, mas a pergunta que não sai da sua mente é: se Ele me ama, por que Ele não faz nada? Se Ele me ama, por que Ele não opera? Se Ele me ama, por que não faz o milagre acontecer? Se Ele me ama, porque parece que Ele está parado. Quem sabe você chegou aqui nessa live pensando da mesma forma que Marta e Maria: Ele me abandonou, não me ama mais, desistiu de mim, não vai vir e não vai fazer o milagre acontecer. Quem sabe o seu pensamento nesta manhã, a sua briga com a sua mente nesta manhã é essa: como conciliar o amor de Jesus com a sua demora? Mas se eu e você estivesse lá e perguntasse: Jesus, por que é que o Senhor está demorando? Ele responderia, e a resposta está no versículo de número 15. Observe o que Jesus fala para os discípulos: eu me alegro por não estar lá quando Lázaro ficou enfermo, porque agora vocês verão coisas que vocês nunca viram. Em outras palavras, se eu e você perguntasse: Jesus, se o Senhor ama Lázaro, por que é que o Senhor ficou mais 2 dias onde o Senhor estava? Ele diria: eu segurei um pouquinho mais, porque agora vocês verão coisas inéditas acontecer em Israel. Eu segurei um pouquinho mais, porque agora vocês verão coisas extraordinárias acontecer, porque vocês já viram eu ressuscitar a filha de Jairo assim que morreu. Vocês já viram eu ressuscitar o filho da viúva de Naim no caminho do cemitério. Mas um homem morto há 4 dias de sepultado nunca aconteceu em Israel. Vocês nunca viram um morto ressuscitar após 4 dias morto. Então eu segurei um pouquinho mais. Eu demorei um pouquinho mais, porque vocês verão algo inédito em Israel. Vocês verão uma coisa extraordinária. Vocês verão aquilo que ninguém viram. Vocês verão acontecer algo que ninguém viu. Então a resposta de Deus para a tua vida nesta manhã é essa: Ele não está demorando, Ele está preparando algo extraordinário para a tua vida. Ele não está demorando, Ele está preparando algo inédito para acontecer na tua história. Ele não está demorando, Ele está preparando um caminho para você chegar em lugares que você nunca pensou em chegar. Ele está preparando o caminho para você viver algo que você nunca pensou em viver. Quando Ele pensa que está demorando, quando você pensa que Ele está parado, sem fazer nada, é porque Ele está preparando algo extraordinário, algo inédito para operar, para realizar na tua história. Ninguém nunca viu um morto ressuscitar após 4 dias, mas por causa da aparente demora de Jesus, eles viram um milagre inédito acontecer na caminhada deles. Mas eu quero encerrar, porque eu tenho um horário que me foi colocado. O último ponto que eu quero falar, para essa mensagem de outro dia eu termino, é que a Bíblia diz que quando Jesus chegou aonde estava Marta e Maria na aldeia, a Bíblia diz que Marta sai ao encontro de Jesus. E quando ela sai ao encontro de Jesus, a Bíblia diz que ela fala: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas aí Jesus fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim verá a glória de Deus. Estou resumindo. E aí Marta fala com Jesus. Então Jesus diz: Marta, vai lá e chama Maria. Isso aqui eu acho muito interessante, porque perceba que Marta veio falar com Jesus e Maria ficou em casa. Por quê? Porque a Bíblia diz que os amigos de Marta e Maria foram até a casa dela consolar elas. Então é muita falta de educação ter visita em casa, a casa está cheia e sair as duas. Então primeiro saiu Marta e Maria ficou lá com os amigos delas que vieram ajudar elas. E a Bíblia diz que a casa estava cheia, mas Marta chega onde estava Maria, e a Bíblia diz que em secreto, assim está escrito, em secreto, ela chega no ouvido de Maria e fala: o mestre está aqui e te chama.
E a Bíblia diz que Maria, ouvindo isso, se levanta, interrompe o luto e sai ao encontro de Jesus. Então esse é um ponto muito interessante, porque perceba, a casa estava cheia, mas só Maria ouviu o chamado do Mestre. A casa estava cheia, mas só Maria ouviu o chamado de Jesus. E não é diferente no nosso dia a dia, não é diferente na minha e na sua vida. Muitas vezes a casa, a igreja está cheia, mas só poucas pessoas conseguem ouvir o chamado de Jesus. Muitas vezes eu e você chegamos no culto e nós não temos o discernimento de ouvir o chamado de Jesus. Muitas vezes o culto está cheio, empenhado de pessoas, mas nem todo mundo consegue ouvir o chamado de Jesus. Isso é extraordinário. Por exemplo, a Bíblia diz que quase 5.000 pessoas era a multidão que sempre seguia Jesus. Mas a Bíblia diz, observe, nem todos conseguiam receber milagres, promessas, libertações, curas. Observe que a multidão que seguia Jesus era grande, mas nem todos deles conseguiam receber algo da parte de Jesus. Por quê? É bem simples, porque tem muita gente que ia ouvir Jesus pregar apenas para ver se ele tem oratória. Tem muita gente que ia no monte, onde ele pregava, apenas para ver como ele se vestia. Tinha muita gente que ia ver Jesus pregar apenas para julgar. Será que ele fala bem? Tinha muita gente que ia ouvir Jesus pregar só para ver se os discípulos dele eram pessoas da alta sociedade. Tinha muita gente que ia ouvir Jesus pregar apenas para julgá-lo. E essas pessoas não conseguiam receber algo da parte de Deus. Essas pessoas não conseguiam ouvir o chamado de Jesus. E não é diferente hoje em dia. Tem muita gente que vem para a igreja apenas para ver aquele que vai pregar. Tem muita gente que vem para a igreja apenas para reclamar do ventilador que está quebrado. Tem muita gente que vem para a igreja apenas para reclamar do bebedouro que não tem copo. Tem muita gente que vem para a igreja apenas para reclamar, apenas para julgar a roupa que o irmão está vestido. E essas pessoas não conseguem ouvir o chamado de Jesus. Essas pessoas não conseguem desfrutar do poder de Jesus. Agora tem pessoas que vêm para a igreja como aquela mulher do fluxo de sangue, falando: hoje eu estou com tanta fé, que eu creio que eu não preciso nem abraçá-lo, basta tocar na ponta da roupa dele, que eu creio que a minha vida será mudada. Basta tocar na ponta da roupa dele, que eu creio que a minha história será transformada. Tem gente que vem para a igreja com a fé como aquele centurião: eu creio que o Senhor não precisa nem ir na minha casa, basta uma palavra tua, e aquilo que está morto na minha casa será restaurado. Aquilo que está quebrado será restaurado. Aquilo que está morto será ressuscitado. Tem gente que vem para a igreja como o cego Bartimeu: hoje eu vou clamar, hoje eu vou adorar, hoje eu vou pedir. Aquele que estiver do meu lado pode achar ruim, pode reclamar, mas hoje eu só paro de clamar quando ele mudar a minha história. Tem muita gente que vem para a igreja com a fé desse nível, crê que só um toque, uma palavra, um clamor pode fazer aquilo que a medicina, que a ciência, que o advogado, que o juiz não pode fazer. E aí é você que escolhe se você quer fazer parte daqueles que estão na multidão, mas não consegue ouvir o chamado de Deus, ou você quer fazer parte daqueles que estão na multidão, a casa está cheia, mas você escuta no seu ouvido o Espírito Santo dizer: Ele te chama. É você que escolhe. Eu quero saber onde está a primeira vida para Jesus nesta manhã.